usei para esse seminário os novos polos de desenvolvimento no Brasil. Só para explicar um pouquinho a metodologia dessas discussões, nós temos aí desde 2002, 2003 o Projeto Brasil, que consiste em abrir temas, montar seminários que juntem, digamos, conteúdos relevantes, e na sequência nós estamos abrindo salas temáticas para que essas discussões possam ter prosseguimento e possam ter desdobramentos na própria internet, já que a internet virou um grande fórum de discussões do país. O que está por trás desse projeto também é a ideia de que, ao lado das grandes mudanças estruturais que o Brasil está passando, nós temos uma mudança também fundamental, talvez a mais importante mudança da história da mídia, aí, desde que o Gutenberg inventou a prensa lá atrás, e que lá no século XIX surgiu o chamado jornalismo de massa. E com a internet nós temos desdobramentos muito fortes aí, em todas as áreas, na área regional, na área política. E se a gente for pegar em parte, digamos, o desenvolvimento do Brasil no século, foi um desenvolvimento, um ponto político aí que surge desde a República, né, em que você cedia, que São Paulo cedia a outros estados, digamos, alguns aspectos do bolo federal, mas a política econômica ela ficava ferreamente fechada nas mãos de São Paulo. E dentro desse modelo, o papel da mídia, tanto São Paulo e Rio, eram fundamentais para consolidar esse tipo de arranjo, né? E é um arranjo que acabava transformando em valores nacionais o que interessava a alguns poucos que dominavam a política econômica, e qualquer outra ação que não fosse uma ação ligada a esse grupo era considerada como desperdício, como medidas antinacionais. A própria política do café, com todo custo, nem estamos entrando em juízo de valor, a história não comporta isso. Mas a própria concentração econômica em São Paulo se baseou nesse modelo político, que você tinha lá um executivo, você tinha um grupo de economistas que traziam as verdades supremas, e uma imprensa que, mesmo num país parcamente alfabetizado, já tinha um papel central na definição, na condução, digamos, das ideias, né? Na articulação das ideias. Então, digamos, políticas de apoio ao Nordeste eram vistas como antinacional, como algo que ia ter um custo excessivo. Políticas de inclusão social, a mesma coisa, né? Políticas de apoio às exportações do café eram vistas como bens nacionais. Eu gosto de mencionar um exemplo do começo do século XX, né? Um jornalzinho do mercado de café de um americano, um jornalzinho chamado Rio News. Aliás, acho que é o melhor documento que se tem sobre o encilhamento, sobre aqueles anos loucos. Você monta o encilhamento, cria um forró monumental, uma inflação monumental, e daí surge a salvação. E a salvação veio na forma, em Campos Salles, aí com o Joaquim Murtinho, na forma de equilíbrio do orçamento. E o equilíbrio do orçamento era apresentado como a salvação do país, caso contrário, você voltaria aos tempos de superinflação lá do encilhamento. E esse jornalzinho americano falava, esse povo aqui é maluco, ele fala. Botar surdo de militar não cortam porque o governo cai, não cortam favores de políticos, não cortam aparelhamento aí da máquina, cortam onde? Eles cortam educação, saúde, apoio para o interior, crédito para o interior, e dizem que se fizerem isso, o Brasil desenvolve. E ele dizia, isso é totalmente o oposto do que nós fizemos nos Estados Unidos, mas eles dizem que se chegar, se cumprir, era a famosa síndrome da lição de casa, né? Que era um conjunto de slogans pretensamente científicos, né? Dos quais o grande, digamos, o grande divulgador no Brasil é o Maílson, mas ele virou um grande pensador em cima justamente desse modelo. Você tem uma mídia que transmite para uma opinião pública um conjunto de conceitos. Esses conceitos, para ganharem eficiência, eles têm que vir na forma de bordões, né, facilmente repetidos em mesas de bar, e com isso você estratifica situações.
O que está ocorrendo hoje? Então esse modelo acabou levando o quê? A essa baita concentração econômica em São Paulo, que tem suas virtudes, as suas vantagens, levou o Brasil à industrialização, mas acabou gerando um país totalmente desequilibrado, né? Regionalmente desequilibrado, uma concentração de renda expressiva. E um dos fatores essenciais disso foi o não acesso desses setores marginalizados a formas de opinião pública eficientes. Porque você pega 64 lá, você tem avanços em área industrial, você completa o processo de urbanização aí de São Paulo, que já vinha desde os primeiros passos aí da indústria automobilística e tudo mais. Você tem grandes movimentos migratórios que vêm do Nordeste para as grandes cidades, e você não tem nenhuma política pública destinada ao atendimento desse pessoal. Porque não havia reverberação na mídia. A única reverberação que se tinha era a história de, se você beneficiar um conjunto grande de empresas, você automaticamente gera um desenvolvimento e o país vai atrás. Deixamos de construir um belo mercado interno já nos anos 70, poderia ter permitido grandes saltos de desenvolvimento. Essa questão das janelas de oportunidade, o Brasil perdeu muitas janelas de oportunidade. O próprio esquiamento foi uma dessas janelas, que você tinha um período aí com a abolição da escravatura, com políticas migratórias, que você já podia ter dado esse salto de mercado de massa e de mercado político, de inclusão política também. Mas em todos esses momentos, digamos, as ferramentas fundamentais aí de definição ideológica, estavam manietadas por uma visão muito anacrônica, né? Muito republicana, até hoje. Vocês veem a dificuldade que foi convencer parte da opinião pública midiática que Bolsa Família e políticas de inclusão eram boas para todos, para todos. Independente de ser boa para todos, era um compromisso, era uma obrigação do Estado você atender os mais necessitados. Né? Isso aí já por si já devia valer. Mas a enorme dificuldade, você vê a capa dessa semana da revista Veja, uma coisa absurda, né? Coloca um sujeito à altura como definidora de felicidade, de competência, é uma coisa inacreditável. Né? Aquela capa que fizeram na cara do brasileiro, né, dizendo que o pobre é o rico que tem os melhores princípios, tem as respostas politicamente corretas. Né? Então, eles sabem as respostas politicamente corretas para cada questão. O pobre não acredita na polícia, não acredita na lei, claro, ele é excluído. Né? E a partir disso você tinha toda uma concepção que a civilização vivia através dos ricos. Essa própria divisão entre o rico, o pobre, tudo é uma amostra de quão dissociada ficou a questão da mídia e da questão nacional. Quer dizer, o Brasil está conseguindo chegar hoje num patamar fantástico. Não tem muita coisa para caminhar, não vamos ser tão otimistas também não, que tem essa guerra da indústria aí que não foi vencida. Mas o grande avanço que o país teve está tendo, foi dentro da concepção política você entender que você só constrói um país tendo todas essas partes. Né? Tem que ter a grande empresa, tem que ter a multinacional, tem que ter a pequena empresa, tem que ter a política social, tem que ter a educação, tem que ter... Então, essa visão do todo que constrói o país, que se contrapõe com aquela visão anacrônica de que ou o país só é feito por políticas sociais populistas, ou o país só é feito por modelos que privilegiam aí o mercado e as empresas, essa concepção unitária, assim, que começa a ganhar corpo agora, ela se dá ao lado do pensamento hegemônico da mídia. Então nós temos hoje as novas classes sociais surgindo, classe D indo para C, C indo para D, temos o desenvolvimento regional como uma realidade, temos uma enorme oportunidade de construir um novo modelo de desenvolvimento Nordeste, Amazônia, diferente do modelo do Centro-Sul, não replicando o modelo do Centro-Sul, aquele modelo baseado na grande empresa e na cadeia produtiva, que tem seus méritos, mas você tem outros modelos também capazes de definir uma eficácia maior em termos de equilíbrio regional, em termos de geração de emprego, em termos de... Agora, todo esse ponto ele passa por uma discussão muito grande do acesso à mídia. Muita gente fala do sem mídia. O que é o sem mídia? Os movimentos sociais que são criminalizados. Não, o Nordeste é sem mídia. A indústria é sem mídia. A agricultura é sem mídia.
agricultura só ganha manchetes aqui no Centro-Sul quando é para se contrapor a MST e aos movimentos de assentamento. Nós tivemos já eventos lá em Brasília de 4 mil agricultores que não saiu uma linha na imprensa, não virou fato político. Então o único setor que teve, e ainda hoje tem, digamos, esse espaço na mídia, é o setor financeiro, que tem o seu papel desde que entendido dentro de uma ótica de país. No mercado de capitais ele é fundamental para alavancar novos setores e tudo mais. Aqui você ficou preso a essa visão financista primária, rentista, né? Uma visão do século XIX, né? Você tem que ter juros. O seu capital, a parte mais rica do capital, mais criativa do capital, é quando ele sai atrás de oportunidades, desbrava novos setores, alavanca setores pioneiros, permite essa reciclagem da economia. Aqui no Brasil nós criamos uma ideologia baseada exclusivamente na questão do rentismo. Quando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixaram os juros, até você conversava com banqueiros aqui privados, eles falavam, pô, agora vai ter uma disputa boa, precisamos nos preparar. Quando você pegava os analistas e os colegas aí, nossa senhora, só faltava chorar em público aí por todos os bancos. Isso aí é contra o mercado, isso vai prejudicar os bancos. Então, digamos, esse foco que você tem de que o país é constituído por um todo equilibrado, você tem que dar apoio à indústria, então ele não pode ser excessivo para não acomodar, você tem que remanejar o mercado de capitais, reduzir juros para que a grande poupança nacional que tem fundos e tudo possam ir para o setor produtivo, possam gerar crescimento. Entender, veja bem, todos esses atores que nós estamos falando têm a sua utilidade fantástica. O trabalhador tem, você pega os movimentos sociais agrários, vamos pegar a Petrobras, começa esse trabalho aí do biodiesel aí em cima de agricultura familiar. Você começa todo um trabalho aí de compra de mais alimentos aí em cima de agricultura familiar. Daí você tem que preparar o agricultor familiar. Daí você tem lá o Banco do Brasil, algumas instituições que tem que trabalhar isso, não conhece a realidade. Quem que conhece? Quem que vai tocar esse projeto no âmbito de governo? Pessoas que militavam politicamente na área agrária, no Rio Grande do Sul e em outros setores, que conhecem a lógica do pequeno agricultor. Qual o nome que se dá isso? Quando você pega os PhDs que gostam de titulações, isso se chama tecnologia social, que é a parte mais relevante da construção de um país. Um país ele cresce quando você consegue criar as redes econômicas aí, sociais e de solidariedade, entendendo a lógica de cada setor. E tudo isso aí agora acaba desembocando o Brasil nessa explosão de juntar todas as pontas. É muito interessante esse negócio das tecnologias. Quando você olha em termos de governo, qual o setor que avançou mais em termos de sofisticação, estatística, metodologia de ação? Bolsa Família, que era visto como lado anacrônico, lado paternalista. É o lado que usa as melhores estatísticas, os melhores indicadores, as melhores formas de acompanhamento. Então, quando você começa a ver o país como um todo, você consegue entender qual a função de cada setor dentro de uma economia equilibrada, daí o país deslancha. Quer dizer, o banco é fundamental? Fundamental. Você não tem economia sem banco. Mas ele é fundamental como? Quando ele consegue prover crédito a um custo baixo, quando ele apoia setores pioneiros, quando ele cria formas de facilitar, de desburocratizar. O mercado de capitais é um foco de especuladores ou é relevante? Dependendo do modelo que você cria, ou ele vira um foco de especuladores ou vira um setor que permite alavancar capital aí para áreas de infraestrutura, áreas fundamentais para o desenvolvimento do país. Os militantes da área rural são essenciais não apenas para defender as suas demandas lá, mas como agentes de Estado, entendendo a lógica de cada setor. E hoje todos esses setores têm condição de manifestação, porque a internet ela permite pela primeira vez na história, a internet permite você ter no mesmo uma plataforma tecnológica todos esses agentes falando. Isso aí muda tudo. Se vocês pegarem hoje, como que o Banco Central começou em agosto do ano passado a desmontar aquela armadilha fantástica que foi mantida aí nos 2 governos Fernando Henrique e nos 2 governos Lula, de ser capturado pelo mercado. Tá? Mas como que é feita hoje, até hoje, a definição, até agosto do ano passado, a definição de taxa de juros e de câmbio, que é o preço mais importante da economia.
algumas editorias econômicas, ou algumas consultorias econômicas, ou de bancos, faziam terrorismo em relação à inflação. Isso saía nas editorias de jornais. Isso ia para o Jornal Nacional. Daí o conjunto do mercado, quando você pega o mercado, essas pesquisas que o Banco Central faz aí com o mercado, pesquisa focos para saber o que o mercado espera de inflação, você tem 2 ou 3 que pensam, que formam opinião, e o resto vai atrás. Quer dizer, o cara do Banco X, ele vai olhar lá o que os outros estão pensando, porque isso é uma parte muito poderosa, digamos, da chamada mídia de massa, que é o efeito manada, né? Eu estou lendo não é para aprender ou para questionar, é para pensar igual, porque eu não quero ficar separado, não quero ser considerado dissidente daquele pensamento. Então você tinha, em cima desse mecanismo, as consultorias, passando por as editorias, passando por o Jornal Nacional, todo o condicionamento das expectativas em relação à inflação, em relação à taxa de juros. O país inteiro refém disso. 2008, que o Banco Central reduzindo taxas, aquela crise monumental, o Banco Central para de reduzir as taxas. Aumentou, e depois aumentou. Mas digo, em dezembro de 2011, ele mantém as taxas. Você ia conversar com o pessoal da indústria, que é a BIMAC, 40% de queda nas encomendas, uma tragédia. Uma tragédia. E o Banco Central, o relatório dizendo que a economia, a atividade econômica estava robusta. Então você vê, à medida em que... Então, quando você pega grande parte dos grandes desequilíbrios nacionais, foi pela falta de isonomia no acesso à comunicação, à informação. O poder da informação, agora que está ficando claro aí com essa questão do Cachoeira aí, até onde você pode conseguir uma catalisação da informação. A revista Veja conseguiu montar um pacto bem maniqueísta aí, a partir de 2005, 2006, ela conduziu o restante dos grupos, não tinha questionamentos, e se permitiu se enveredar para o crime. Para o crime. Em 2008 escrevi uma série sobre a Veja, lá mostrando já as ligações com o Calixto Cachoeira, a série poder em cima da justiça, porque é intimidação, porque você cria um consenso, então até o Supremo segue o consenso. Então esse modelo ele está começando a ser rompido agora, já está, e de uma forma muito acelerada com as redes sociais e com a internet. Então o que nós vamos ter daqui para diante? Nós vamos ter todos os setores relevantes organizando as informações na internet, organizando as discussões na internet. Ou seja, uma vez uma plataforma tecnológica. É questão de tempo agora para que os jornais todos sejam apenas online. Sendo online, acaba o grande poder que você tinha até agora, que era a primeira página do jornal. Aquela manchete escandalosa lá, que induzia... Você vê esse caso do grampo falso, essa armação do Demóstenes, Cachoeira e Veja, que foi responsável, aquela que poderia ter sido a maior crise institucional da redemocratização, quando colocou 3 ministros do Supremo, indo até o Executivo, tentando colocar o Lula na parede. Se o Lula não fosse esperto, participar do confronto, teve uma crise institucional, mais grave crise institucional, desde a redemocratização, por conta de uma armação de imprensa. De uma armação de imprensa. Daqui para diante, então, o jogo ele vai se dar com cada setor organizando, gerando suas próprias notícias. Acabou o monopólio da notícia pela mídia. Antes você tinha, digamos, a organização X, ela produz eventos, produz fatos. Para ver a notícia, tinha que um jornalista pegar aquela informação, pega 10 informações lá, joga 7 fora, manipula 2 e usa a última lá. A partir de agora, cada vez mais os setores eles vão ter que ser geradores das suas notícias. Então, quando eu quiser fazer uma matéria sobre como que vai a atividade econômica, eu vou entrar no site lá da BIMAC, saber como é que está lá, eu vou entrar lá no Banco do Nordeste para ver como é que está a situação no Nordeste, eu vou pegar um bloco aí do Centro-Oeste para saber como é que está a situação da agricultura e do câmbio lá. Então você rompe com esse monopólio da informação que no fundo condicionava toda a vida política e toda a vida econômica brasileira. Esse caso do Grampo Sem Alta é emblemático. Você ficou durante um ano, a Veja, dando capas aí sobre o país do Grampo, o país do Grampo, o país do Grampo. As informações estavam todas distorcidas lá e ninguém sabia qual a informação correta. Então a Veja, o Calixto Cachoeira grampeava, a Veja pegava o grampo e apresentava como se fosse um grampo da BIM.
Isso aí foi, digamos, o Brasil é tão subdesenvolvido nessa questão da informação, que fez com que 3 ministros do Supremo, 2 de boa-fé, o terceiro não sei se foi de boa-fé, criassem um conflito com o Executivo por conta de informações que nem confirmação tinha. Então, se isso se dava, chegou a esse ápice, aí você se imagina em termos de política econômica, de uma maneira geral. Então, o que nós estamos pretendendo aí com esse projeto de seminários e tudo? Daqui a 2 meses deve sair um jornal online que a base vão ser mini redes sociais. Então, digamos o seguinte, você vai discutir desenvolvimento regional, o novo modelo para o Nordeste. Aí você monta uma mini rede social, traz os parceiros relevantes que geram conhecimento, criam um local para uma discussão mais especializada. Aquela discussão vai gerando conhecimento tudo, e o papel do jornalista, o que é? É pegar aquela discussão, que é técnica, e transformar em matéria jornalística, que é uma matéria acessível a um grupo mais amplo que aquele grupo que discute. Só que ele não é mais dono da informação. Ele não vai colocar na sua cabeça conclusões, as conclusões estão ali. Ele vai ter que cumprir o papel de mediação do jornalista, ou seja, pegar todo aquele emaranhado de ideias lá e transformar em matérias legíveis e corretas. Nós já estamos tendo, nas últimas décadas aí, com o avanço da sociedade civil, aí, uma redução do poder uma redução até perigosa do poder e da influência do legislativo. Nessa fase de grandes discussões sobre o papel da mídia e da política, o melhor artigo que saiu foi do Zé Sarney. Eu publiquei no blog, eu vou de protesto, como você publica um artigo do Zé Sarney no blog? Um artigo bem fundamentado. Ele dizia o seguinte: o legislativo e a mídia ficavam disputando quem que eram os verdadeiros donos da opinião pública. O legislativo, os partidos políticos, com sua rede de diretórios, tudo foi suplantado pela mídia, porque não sei se foi o Clito que declarou, meio minuto numa rede nacional vale mais do que tantos diretórios aí. Ele falou: com o advento das ONGs no Brasil, uma ONG hoje tem mais legitimidade para falar sobre aquele tema do que o político. Eles vêm aqui, qualquer tema. E com a internet e globosfera, vai acabar. Então acabou o poder do político. Esse poder de tentar ser o porta-voz, sem ouvir as bases, ser o porta-voz de supostos pensamentos de base, ou dos partidos políticos mesmo. Porque o partido político, com a internet, acaba esse poder hegemônico, digamos, de ditar a ideologia dos grandes grupos jornalísticos. Então daqui para diante a gente vai ter o chamado caos criativo aí, muito interessante, né? Muito interessante, porque você vai pegar um partido político, se você for na internet, na blogosfera, você tem quebra-pau lá em torno de cotas raciais, cotas sociais, em torno de feminismo, em torno de aborto, em torno de política industrial. Nenhum partido político vai conseguir sozinho representar toda essa multiplicidade de ideias. Isso vai, você tem uma parte de risco e uma parte de oportunidade. Então o risco nesse ponto, eu acho que o grande crime da Veja foi assolar isso do Serra, quando sua campanha eleitoral. O risco é a radicalização. A internet ela permite muito isso, né? Formação de grupos aqui agressivos daqui contra grupos agressivos dali. E nessas fases de grande transição, a intolerância passa a ser um instrumento de guerra monumental. Quando você tem os anos 30, a urbanização, a esquerda europeia e tudo, os jornais ganhando uma dimensão maior, essa perda de rumo, até em função pós-guerra, lá levou ao advento do fascismo, do nazismo. A intolerância, em períodos de crise, ela é muito acentrada. Então você tem de um lado, você pode acirrar a intolerância e o radicalismo. A internet permite isso. Mas de outro lado, à medida que vai amadurecendo o país, tem um rumo, que não é um rumo tão fechado quanto era em outros momentos, mas é um rumo em cima de alguns valores fundamentais, valores da tolerância, da inclusão social, da consolidação da democracia, do desenvolvimento nacional, e vai obrigar a pactos permanentes. Eu tenho vários grupos dentro da internet, vamos fazer um pacto em torno de tal ideia. Esse pacto vai ter que ser refeito em torno da ideia seguinte. Vai ter que ter um dinamismo, não tem mais nem o assembleísmo, digamos, aquele assembleísmo dos partidos de esquerda, e nem aquela visão autárquica dos partidos mais à direita, né, de definir, se define e a massa vai atrás. Então é por tudo isso que, digamos, esse tema dos novos polos de desenvolvimento
do país, ele se casa com essa ideia de você ter na internet o grande ponto de acordo político, digamos assim. De acordo político. Você vai ter que discutir, tem que legitimar suas ideias de igual para igual. O cateraço acadêmico acabou. Não existe mais o cateraço acadêmico. Você joga uma ideia acadêmica, aquilo que nem os economistas sempre fizeram. No Plano Real tinha isso. Nos ritos dos deuses, você apresentava um conjunto de ideias, quando você ia dissecar, muitas delas não tinham consistência, mas passavam como se fosse aquela sabedoria divina. Eu lembro, acho que em 98, 99, que o Fernando Henrique pediu para o André Lara para uma proposta para a Previdência. O André não tinha ideia nenhuma sobre isso. Uma amiga minha escreveu no Estadão: não se sabe o que o André pensa, só se sabe que é genial. Tão genial que não saiu também, né? Até hoje envolto naquele mistério que cerca as ideias geniais, né? Então, digamos, esse vai ser um dos temas que, ao longo desse projeto, a gente vai montar as mini-redes sociais, vão ter várias formas de gestão do conhecimento. Estamos montando parcerias aí com muitas instituições de renome. Vai ter uma área de inovação, nós estamos sentando com o Movimento Empresarial pela Inovação, com a FAPESP, e todos esses temas relevantes que ficaram em segundo plano, digamos, ao longo desses 20 anos, a ideia é criar essa massa crítica. Nós estamos já assinamos uma parceria com o Governo do Brasil Competitivo para trazer as grandes experiências de gestão pública que estão ocorrendo, o Observatório dos Consórcios Municipais da Frente Nacional dos Prefeitos para discutir esse tema que é relevante, com a parte de consumidor também, com o IDEC, PROCONs. Então a ideia é criar várias comunidades que possam até ser interligadas, se gerar esse conhecimento, mas gerar principalmente um fórum onde você possa refletir com muito mais propriedade o que é esse novo Brasil diversificado que já existe e não está retratado nos meios de comunicação. O Brasil do Nordeste, o Brasil da Amazônia, o Brasil de São Paulo, do interior de São Paulo, o Brasil do interior de Minas, o Brasil dos movimentos de gestão, o Brasil dos movimentos agrários, o Brasil do agronegócio, o Brasil do MST. Então, acredito que, digamos, se eu tenho uma discussão com um amigo neurologista que fala: não, na internet vai trazer a todo o que tem de pior, vai ter redes de pedofilia, redes de pessimista danado, cara. Eu acho que vai trazer a democratização na sua acepção mais ampla, que todos vão ter que se legitimar perante todos. Não tem mais carteiraço, não tem mais acadêmico, né? Não tem mais aquele sentido de autoridade. O que dá autoridade e o que legitima é um bom argumento. Então, nossa ideia vai ser, para cada uma dessas áreas, sistematizar as informações, ampliar a discussão e fazer um jornalismo efetivamente diferente desse jornalismo que vigorou desde que a imprensa foi criada. É um novo jornalismo que está surgindo de todo lado, que é um jornalismo sem dono, um jornalismo que você tem que ser o mediador. As ideias, tudo, você tem que saber refletir as ideias de todos os lados, sem parte. Evidente que você tem um conjunto de valores, de princípios, que são cláusulas pétreas, né? Contra toda forma de discriminação, a favor de políticas sociais, a favor de inclusão, mas a partir disso ampliar a discussão e permitir que os setores que organizem as informações possam ter essa visibilidade. E esse seminário ele se adequa a isso aí, né? O conteúdo ele vai para esse portal, vai se adequar uma sala de discussão tudo isso, que vai ser aprofundada com o tempo, com a colaboração dos leitores. Bom, nossa primeira rodada vai ser sobre o futuro das mudanças geoeconômicas do Brasil. Você tem hoje um processo dinâmico aí que a gente não sabe direito onde que vai terminar. Mas a gente consegue avançar em alguns cenários aí futuros. Eu queria convidar para compor a mesa o Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE. O Guilherme Delgado, que é especialista em economia regional e agrária. E o Miguel Mateu, que é diretor adjunto de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do DIRUD IPEA.